Para o corretor de imóveis que tem uma imobiliária, é fundamental pensar nas questões orçamentárias para consolidar a empresa no mercado. Acompanhe neste programa o que deve ser feito para ajustar as finanças e, desta forma, posicionar sua empresa no caminho do sucesso. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o mestre em administração, Manuel Alexandre. Manuel, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Muito obrigado. Eu agradeço à TV Cresce Rio pelo convite, especialmente a assessoria de comunicação do Cresce Rio. E para mim é um prazer, uma honra estar aqui, poder ajudar de alguma forma os nossos corretores. Manuel, inicialmente é correto afirmar que uma empresa, para se dar bem no mercado, precisa ajustar bem as questões financeiras? Como esse planejamento deve ocorrer? Esse planejamento, inicialmente a empresa deve fazer um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico ele é indispensável para traçar o caminho de qualquer empresa. E porém, para que esse planejamento aconteça, é fundamental que ele seja feito em cima de decisões. E essas decisões devem ser tomadas ou devem ser embasadas de acordo com o que a empresa planejou como meta. Porém, para que esse cumprimento seja feito, a empresa precisa de dinheiro em caixa. E para que tenha esse dinheiro em caixa, é fundamental uma disciplina financeira. E falando um pouco mais assim na parte prática, quais ações são necessárias para que as empresas tenham as finanças bem ajustadas, bem planejadas? Então, para que as empresas tenham as finanças bem ajustadas, existem várias metodologias que devem ser utilizadas. Eu vou citar aqui pelo menos duas. Uma delas ou a combinação de duas para que a empresa tenha um rumo. Por exemplo, uma delas é a famosa ferramenta 5W2H, ou traduzindo, o que deve ser feito, quando deve ser feito, onde, por quem, quanto custa e qual o motivo dessa aplicação. E a outra parte seria a adoção de uma ferramenta também muito utilizada, ou seja, a combinação dessa ferramenta chamada análise SWOT. Essa análise SWOT é feita em cima das fraquezas e os pontos fracos que a empresa possui e um olhar mais para fora para verificar quais são as ameaças e as oportunidades. Então, a combinação dessas duas, do ponto de vista financeiro, a empresa tem um rumo, saber o que vai fazer pela frente. Por outro lado, o que não deve ser feito em relação às finanças? Que atitudes podem levar a empresa ao fracasso? Inicialmente, um problema crônico e básico: misturar finanças pessoais com as finanças da empresa. Então, as contas não devem ser misturadas. A conta da pessoa física, independentemente se é o empresário, o gerente, ela é a conta para tratar de despesas pessoais. E a conta da empresa, que é pessoa jurídica, essa conta deve ser utilizada somente para o uso das despesas da empresa. Então, esse é um grande problema. Outro erro muito comum, Caio, que os profissionais têm cometido, é contratar ou não contratar profissionais à altura. Nós não podemos misturar grau parentesco, amizade com profissionalismo. Então, o mercado, hoje nós podemos encontrar vários profissionais de gabarito para atender aquela função que a empresa possui. Um dos grandes problemas que tem acontecido é esse: misturar finanças pessoais com finanças da empresa, contratar profissionais, talvez pelo grau de parentesco ou pela amizade. E isso, uma pesquisa que o Sebrae mostrou que um dos motivos de falência das empresas tem sido misturar essa questão, tanto das contas quanto do grau de parentesco e amizade. Manuel, quais principais técnicas podem ser utilizadas pelos corretores de imóveis para controlar de forma eficiente o orçamento? Para controlar de forma eficiente, e diria até eficaz também o orçamento, é fundamental utilizar as técnicas muito frequentes no mercado. Primeiro, separar as receitas das despesas. Nós precisamos fazer uma projeção de todas as contas que nós vamos receber. E provavelmente passamos para a projeção das contas que nós vamos pagar. Então, é deixar bem claro, elaborar uma planilha com as receitas, elaborar uma planilha com as despesas. A partir dessa projeção dessas duas planilhas, nós temos condições de elaborar o fluxo de caixa para exatamente ter uma projeção daquilo que nós vamos ter como excedente de caixa ou a falta dela. E a partir daí nós podemos tomar decisões quanto a esse excedente ou a falta do dinheiro em caixa. Então é fundamental fazer a projeção, as despesas operacionais com mão de obra, com investimentos, deixar bem claro todas as despesas que nós podemos ter no futuro. Levar em conta na projeção dessas técnicas,
fazer o orçamento do próximo período ou do próximo exercício, desenhar cenários, um cenário provável, um cenário pessimista, um cenário otimista, de acordo com o ambiente que nós temos lá fora. Essas informações nós podemos encontrar em vários segmentos, no segmento bancário, essas informações estão disponíveis para nós podermos desenhar todos os cenários prováveis, pessimista e otimista, e a partir daí nós temos uma projeção do que vem pela frente. Então é fundamental, repetindo, projeção de receitas, projeção de despesas e desenhar o fluxo de caixa para saber o que nós teremos de resultado operacional. Lucro, que seria excedente de caixa, ou a falta do dinheiro no caixa. E a partir daí tomamos a decisão para não sermos pegos de surpresa. Para finalizar, deixa o recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Prezado amigo, prezada amiga, corretor e corretora, gostaria de deixar aqui uma mensagem para você que administra a sua empresa. É fundamental nós tornarmos a nossa empresa sustentável. Uma empresa sustentável é aquela empresa que ela tem respeito ao meio ambiente, ela é socialmente responsável e economicamente sustentável porque ela tem condições de assumir os seus compromissos. Por isso, recomendo que você venha até o CRES, usufrua de todos os cursos que são oferecidos e falo particularmente do curso, ou falo também do curso de orçamento empresarial ministrado por mim. Nele nós passamos algumas técnicas de projeção de despesas, projeção de receitas e fluxo de caixa. Muito obrigado, um grande abraço. Manuel, mais uma vez, obrigado pela presença e obrigado também por este conteúdo passado aos corretores de imóveis neste programa. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado à TV Cresce Rio, à equipe da assessoria de comunicação. Nós estamos sempre à disposição e é sempre um prazer estar aqui, passar um pouco do conhecimento para os nossos corretores e nossas corretoras. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigado. Corretor de imóveis, continue prestigiando a TV Cresce Rio. Sua audiência é fundamental para o crescimento do nosso canal. Um grande abraço, te aguardo no próximo Mala Direta.